Tudo bem? Que bom que você continua com a gente. No primeiro bloco desta aula, vimos os princípios basilares e os princípios constitucionais do direito administrativo. Mas o direito administrativo também é informado por uma série de proposições setoriais específicas, os denominados princípios informativos do direito administrativo. A Lei 9784 de 99, em seu artigo 2º, faz referência aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Sobre os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, a gente já conversou no bloco 1 desta aula, mas a doutrina apresenta ainda outros princípios que também informam o direito administrativo. E estes serão, juntamente com os princípios da Lei 9784, abordados nesta nossa aula agora. Vamos começar, então, pelo princípio da finalidade. Pelo princípio da finalidade, o ato da administração pública deve sempre buscar alcançar o fim público objetivado pela norma legal que o instituiu. Assim, cada ato da administração pública tem a sua finalidade fixada conforme o estabelecido na norma legal que o autoriza. Assim, respeitando o princípio da finalidade, cada ato só poderá buscar o objetivo que corresponde à finalidade expressa e que, conforme a norma legal, seja compatível com aquele ato. Qualquer outra finalidade buscada ou alcançada mesmo, que seja de natureza diferente à fixada para o ato, implica em desvio de poder ou desvio de finalidade. Vamos pegar um tempinho para a gente tentar esclarecer uma dúvida sobre princípio da impessoalidade, finalidade e legalidade. O princípio da impessoalidade, que a gente estudou lá junto com os princípios constitucionais, orienta que a administração pública tem que pautar os seus atos sempre objetivando o interesse público. Assim, não pode se administrar para fulano ou para cicrano, e sim para a coletividade e em conformidade com a lei. Apesar de parecer igual o princípio da finalidade com o da impessoalidade, o da finalidade, ele é mais pontual. Ou seja, nos atos de interesse público, a administração tem que orientar os seus objetivos para a finalidade que a lei especifica, não podendo dela se desviar. É assim: se a finalidade do ato é X, o administrador público não pode querer alcançar Y. Nesse aspecto, também o preceito finalidade está intimamente ligado ao princípio da legalidade, porque realizar um ato em desacordo com a sua finalidade implica em cometer uma ilegalidade. Vamos passar para o princípio da motivação. O princípio da motivação está previsto também na Lei 9784 de 99 e impõe aos administradores públicos a obrigação de justificar. Então, motivar é justificar. Então, justificar seus atos com a indicação dos fundamentos de fato e de direito que motivaram suas ações. Desse modo, a administração pública, além de ser obrigada a agir de acordo com a lei, em todos os seus atos, ela tem que demonstrar a base legal e também as razões de fato
que deram origem à conduta administrativa. A motivação em qualquer tipo de ato é formalidade essencial para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. Este princípio reveste de máxima importância nos atos que afetam direitos e interesses individuais, pois a obrigação de motivar o ato protege os cidadãos do capricho dos administradores públicos. O princípio da motivação está ligado diretamente à validade do ato. A ausência de motivação implica na nulidade do ato. Agora, razoabilidade. Vê bem, o princípio da razoabilidade existe somente para os atos discricionários, porque para os atos vinculados ou regrados, a própria norma legal que o institui já estabelece o que é razoável para a atuação do administrador e não permite que ele haja de forma diferente. Nas situações e casos concretos em que a norma legal deixe para o administrador ou para o agente público um espaço livre para sua decisão, o princípio da razoabilidade impõe uma limitação ao poder discricionário que estes têm. Pelo princípio da razoabilidade, proíbe-se o excesso por parte da administração pública, exigindo-se que os meios utilizados para a consecução dos objetivos públicos sejam compatíveis com os fins. Evita-se, assim, lesões a direitos e também evita-se restrições desnecessárias ou condutas abusivas, aos administrados. Assim, o princípio proíbe que o poder público imponha obrigações e sanções superiores àquelas que sejam necessárias ao atendimento do interesse público. Vamos passar para o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade se confunde com o da razoabilidade, uma vez que um completa o outro e a ideia de um também envolve do outro, tá certo? O princípio da proporcionalidade exige que os meios utilizados pelo agente público sejam empregados com a devida intensidade e sem extrapolar o necessário para a consecução do fim público pretendido. Ou seja, a proporcionalidade é a medida da razoabilidade. A proporcionalidade também está ligada aos atos de natureza discricionária, ou seja, quando a lei dá ao agente público liberdade para praticar determinados atos administrativos, observados os critérios de oportunidade e conveniência. Para definir o que é proporcional e também o que é razoável, o administrador público não pode atuar de acordo com seus valores pessoais. Ele tem que se utilizar de valores que são comuns a toda a coletividade administrada. Nesses termos, vindo o administrador a adotar qualquer medida considerada como fora do proporcional ou do razoável, abre-se a possibilidade de revisão do ato pelo Poder Judiciário. O princípio da ampla defesa é o princípio que garante a defesa em todos os aspectos possíveis. No âmbito da administração pública, esse princípio significa que os administrados têm a garantia de que não sofrerão restrições a direitos, sem que lhes sejam assegurados os meios e recursos de defesa estabelecidos em lei. Em todos os casos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, deve existir um processo formado e será obrigatoriamente oferecido o direito de resposta antes de qualquer decisão gravosa ao sujeito, podendo este ainda apresentar recursos à decisão.
Esse princípio garante que a defesa seja feita pelo próprio interessado, a autodefesa, ou que constitua profissional habilitado para defendê-lo, no caso, advogado, né? E assegura a participação da defesa em todos os momentos do processo. Ligado ao princípio da ampla defesa, vem o princípio do contraditório. O princípio do contraditório consiste essencialmente no direito que as pessoas físicas e jurídicas têm de poder expor os seus argumentos e apresentar provas aos órgãos encarregados de decidir, antes que a decisão seja tomada, é lógico. Assim, esse princípio consiste no direito à manifestação, com a consequente utilização de todos os meios de defesa admitidos em direito. Como consequência do princípio do contraditório, não se admitem processos secretos, isto é, os interessados têm direito a total informação sobre o conteúdo do processo e a parte envolvida no processo tem o direito de ter os seus argumentos analisados pela autoridade administrativa. Lógico, desde que sejam pertinentes e estejam de acordo com as normas apropriadas. Outro princípio que vamos estudar agora é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica impõe ao administrador público a obrigação de respeitar o direito adquirido em face da mudança de interpretação de norma legal. Ou seja, este princípio tem o objetivo de manter seguras as relações entre a administração pública e entre os administrados, de modo que, se houver a desconstituição de um ato, no caso por revogação, serão mantidos os direitos e obrigações já reconhecidos e consolidados. É um princípio que protege o administrado, privilegiando os vínculos e preceitos de boa-fé. Nesse sentido, caso um dado assunto passe a ter o seu entendimento divergente do atual, não pode voltar no tempo para anular os atos já praticados em conformidade com a lei antiga, nem afetar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Uma outra garantia estabelecida por esse princípio é o da estabilidade relativa das relações jurídicas, pela qual a administração pública não pode introduzir mudanças em suas relações com os administrados, somente podendo fazê-las dentro dos limites e prazos estabelecidos por lei. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Pelo princípio da continuidade, a prestação dos serviços públicos da coletividade não podem parar, visto que os mesmos são considerados essenciais e fundamentais para os cidadãos. Ainda por este princípio, a prestação de serviços públicos como abastecimento d'água, transportes coletivos, fornecimento de energia elétrica, segurança pública, atendimento à saúde, dentre outros, devem ser prestados de maneira contínua e ininterrupta, não podendo ser suspensos sem a devida comunicação prévia aos administrados pelas autoridades responsáveis. Para atender a esse princípio, também há limitação, não é proibição, limitação ao direito de greve do servidor público e também obriga ao prestador de serviços públicos a continuar prestando os serviços contratados, mesmo em caso de inadimplemento de pagamento por parte da administração pública. Princípio da presunção de legitimidade ou veracidade. Por este princípio, tem-se como verdadeiros e existentes os fatos alegados pelos agentes públicos autorizados e os atos administrativos por eles praticados,
têm presunção de legalidade. Este princípio decorre da premissa de que todos os atos da administração pública sejam verdadeiros, é a fé pública, e praticado com estrito respeito às normas legais que os regem. Mas, anota aí, a presunção de legitimidade do ato administrativo é apenas a relativa. É a presunção de iuris tanto. Isto porque a lei permite prova em contrário. Neste caso, da prova em contrário, o ônus da prova não é da administração, é do administrado, tá certo? Isso obedece ao princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio de presunção de legitimidade ou de veracidade também é conhecido por presunção de legalidade. Então pode aparecer na sua prova como presunção de legalidade, princípio de presunção de legalidade. Princípio da autotutela. Pelo princípio da autotutela, cabe à administração pública exercer o controle de mérito de seus próprios atos. O princípio permite que a administração pública promova a revisão de seus próprios atos com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independente da provocação do Poder Judiciário. Trata-se de controle interno e emana da hierarquia que existe dentro da administração pública. Um detalhe que é bom você saber, e eu peguei lá na Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz assim: fala-se que esse princípio também fundamenta o poder que tem a administração pública de zelar pelos bens que integram o patrimônio público, sem necessitar de título fornecido pelo Poder Judiciário. E é verdade. Então, a administração pública tem o poder para cuidar do patrimônio público. Princípio da hierarquia. Pelo princípio da hierarquia deve haver coordenação e subordinação entre os órgãos da administração pública, tendo cada um deles as suas respectivas atribuições que são definidas por lei. Desse princípio decorrem prerrogativas para a administração. No caso, rever os atos dos subordinados é uma prerrogativa. Delegar e avocar atribuições. Punir. E para o subordinado surge o dever de obediência. Também, pelo princípio da hierarquia, impõe-se que as relações de subordinação entre os diversos órgãos que exercem a função administrativa seja seguida com rigor, com repartição de competências que são estabelecidas por lei, a qual atribui a cada um a sua função específica. O princípio da isonomia ou da igualdade. Pelo princípio da isonomia ou da igualdade, todos devem receber tratamento igual da administração, sendo proibido todo e qualquer tipo de favorecimento ou restrição, isso que importe em benefício ou prejuízo para qualquer cidadão. No entanto, nos casos concretos, quando forem contempladas situações que exijam tratamentos diferenciados, estes devem ser considerados, observado o princípio da razoabilidade e sendo as decisões devidamente motivadas. Bom, concluímos o estudo dos princípios do direito administrativo. Foi uma satisfação contar com seu prestígio. Lá no nosso blog tem o texto base dessa aula e questões de provas anteriores versando sobre este assunto estudado. O link para o nosso blog você vai encontrar aí embaixo na descrição deste vídeo. Passa lá